Hoje eu Ah, pedi para que vocês viessem aqui para a gente fazer esse apanhado de depoimentos. Por quê? Porque a natureza dos nossos óleos essenciais e as regras de Anvisa e de todos os órgãos que têm os seus interesses, que a medicina natural não seja falada e bem falada como merece. A gente não pode fazer alegações, como vocês sabem. A gente não pode chegar na internet e falar tal óleo cura, ou tal produto, não precisa nem ser óleo, né? Tal coisa cura, tal. A gente não pode fazer isso. Mas ninguém tem o direito de impedir a nossa liberdade de expressar as nossas experiências pessoais. Então, contra as nossas experiências pessoais, ninguém pode interferir. Ninguém tem o direito de impedir a gente de contar o que nos aconteceu. Então, mais do que eu costumo fazer aulas de produtos, seu João, eu costumo vir aqui falar sobre o produto, sobre isso, mas hoje não. Hoje nós falaremos, hoje eu quero falar a minha experiência, o que eu usei, o que eu tinha, como aconteceu, como eu me senti, como eu melhorei. Eu quero ouvir o senhor, eu quero ouvir a Suzy, eu quero ouvir o Soares, eu quero ouvir todos que tiverem algo para contar, alguma vivência com os seus óleos essenciais, tá? Então, quem estiver assistindo no YouTube ou nas redes sociais, isso daqui não é para diagnosticar você, isso daqui não é para te dar um protocolo, porque aqui cada um teve o seu momento, a sua experiência, a sua avaliação para tomar a coisa que fosse adequada para si. Isso daqui nada mais é do que o compartilhamento de vivência pessoal, não é história de Google. O que eu vou contar aqui foi a minha, o que cada um vai contar é a sua própria pessoal, tá certo? Então eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Dani Fragoso, vou fazer 39 anos, gente. Olha, falta 7 dias, somente 7 dias. é o certo prevalecendo. Tô com o pezinho no 40, meu povo. Então o negócio vai estar feio, tá? Então a gente tem que correr atrás do prejuízo, Curta os porque, 7 dias antes aí, hein? Curta os porque 7 dias que faltam. então, tem que correr atrás do prejuízo porque o corpinho foi muito maltratado durante todos esses anos. E eu vou explicar os motivos, né, para vocês entenderem. Eu não vim parar nos óleos essenciais por minha causa, foi por conta do meu filho. Mas hoje eu quero contar a minha experiência pessoal, tá bom? Então, eu, novinha, cerca de 3, 4 anos, eu comecei a sentir uma dor muito grande nas minhas pernas. E me impedia até de andar. Chegou um momento que me impediu de andar. E os meus pais me levaram para médicos, fizeram o que eles podiam fazer nesse sentido, e o diagnóstico sempre era o mesmo, era a tal da dor no crescimento, tá? Então eu tinha essa dor do joelho para baixo, muito forte, e era dor de crescimento. E enfim, ficou por isso mesmo. E só que conforme eu fui crescendo, essas dores foram aumentando. E foram também, eu fui tendo restrições, por exemplo, a minha mobilidade de mão já não era tão boa, eu já não era assim uma criança tão ativa como eu poderia ser, e assim foi, né? Então, por exemplo, às vezes vocês me veem arrumando o cabelo, só deixa eu admitir outra coisa. Às vezes vocês me veem arrumando o cabelo, ó o dedinho não dobra. Então, todas essas coisas me incomodam. Não vou dizer que não incomoda, incomoda sim. Mas eu não tinha um diagnóstico fechado sobre isso, né? Não tinha um diagnóstico específico, ela tem tal coisa. Quando eu estava aproximadamente com 13 anos, eu tive uma nefrite. E esse nefrite é um problema nos rins, e por conta das dores, por conta de algumas da aparência de articulação problemática, começaram a se desconfiar de reumatismo e de lúpus e de várias situações graves, né? E aí outras coisas foram acontecendo, eu fui tendo algumas coisas de pulmão, de coração, e o diagnóstico de lúpus foi se solidificando. O lúpus não tem um exame,
lúpus positivo ou lúpus negativo. Ele tem uma soma de coisas, né? Tanto que a minha reumatologista, ela falava assim, Dani, eu olho para você e eu falo que você não tem, mas eu olho para os seus exames e eu falo que você tem. É muito difícil seu diagnóstico, né? E eu era muito jovem, isso eu escutei, eu tinha 16 anos. E as dores continuavam, e as coisas continuavam acontecendo, cabelo caindo, enfim, um caos. Só posso descrever dessa forma. E eu fui cuidando e as coisas foram acontecendo, a vida foi passando. Eu tive uma educação naturalista através da minha mãe muito forte, não nos óleos essenciais, mas numa amplitude naturalística, holística mesmo. Então eu tive essa oportunidade de me cuidar de forma natural, tanto que a minha história ela poderia ter sido muito pior, com certeza, se eu não tivesse tido os acessos que eu tive. Mas a verdade, gente, é que quando eu estava já com 32 anos, não, com 34 anos, eu já tinha uma vida de analgésicos. Eu tomava analgésico todos os dias. Todos os dias. Então, eu não sabia o que era ter um dia sem dor. Eu não sabia o que era viver um dia sem dor. É como a pessoa que tem todos os dias dor, é como se nem ela se conhece. Porque quando você tem dor, você não está normal. O seu humor não é o mesmo, a sua autoestima não é a mesma, você perde passeios, você perde confraternização, você não tem vontade de sair de casa, mas sai. Muitas vezes sai porque precisa trabalhar, precisa fazer, mas é muito difícil. A verdade é que é muito difícil. E nessa altura, meu filho estava com 2 anos e a maternidade, ela desperta na gente. Dizem que é o seguinte, né? Que quando, quando o filho olha para a mãe e fala assim: Mamãe, com você eu nunca tenho medo. Mas a mãe olha para o filho e fala: E desde que eu tenho você, eu só tenho medo. Porque a mãe tem muito medo de perder um filho. A mãe tem muito medo de não estar ali com o filho. Ela tem medo de perder e ela tem medo de não estar. Porque eu, pelo menos na minha opinião, ninguém cuida tão bem de um filho quanto a própria mãe. Então, é muito. Para mim, a maternidade aflorou demais a minha necessidade de me manter viva e me manter bem. Então, Saudade. estava mexendo muito comigo. A fase tava, porque eu já estava acostumada com dor. A dor, ela incomoda e tudo, mas eu sempre tentei com ela, assim, convivia, até toma remédio, toma remédio, toma remédio. Então, quando eu tive meu filho, ficou muito difícil imaginar que eu iria, que cada comprimidinho que eu tomava, todos os dias, estava destruindo meu fígado um pedacinho. Então, um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, outro depois, outro depois, outro depois. E eu fiquei pensando, será que meu filho vai ver a mãe dele precisando de um transplante de fígado? Será que o meu filho vai ver a mãe dele numa hemodiálise? Será que meu filho vai passar por isso? Fora a falta de disposição do dia a dia, né? Porque a criança de 2 anos, na época, pelo amor de Deus, né? Só Deus para ajudar a gente mesmo. E assim, era muito complicado. E eu e eu queria uma solução, mas acredite se quiser, gente. Você que estiver ouvindo, eu já tinha caixa de óleos essenciais na minha casa. Eu usava no meu filho, usava no meu marido, usava até nos meus 2 cachorros, que é pincher. Você sabe que aquilo não é cachorro, né? Aquilo ali é um negócio à parte. Pincher é uma coisa complicadíssima. Eu usava neles, acreditava para todo mundo, mas eu não usava em mim. Eu sou Impressionante. pincher. O Sábio fala que o Pincher é metade ódio e metade frio, né? Porque o cachorro só treme de frio e de Ah, raiva, tamanho, tamanho. né? Então, assim, daí o meu marido falou assim: um dia eu tava com uma crise muito forte de dor na minha perna, e ele falou assim: Dani, deixa eu usar o óleo em você, deixa eu usar o óleo em você. Gente, eu já escrevi isso, mas eu nunca falei isso em vídeo. Eu praticamente falei para ele assim, para ele calar a boca, né? Falar assim, tá bom, passa. Mas eu só queria tomar um remédio, a verdade é essa. Eu só queria tomar mais um remédio para passar. Quando ele abriu, foi o Deep Blue. Até aqui, ó. Foi o Deep Blue. O Deep Blue, ele tem um aroma bem forte. Então, quando o Deep Blue,
aquele aroma subiu imediatamente. E assim, gente, foi muito esquisito, porque na hora que aquele aroma subiu, 80% da minha dor passou. Era dor na perna. 80% da minha dor passou. Eu falei, tô louca. Acho que eu não tava com tanta dor assim, era delírio meu, não sei. A gente fica criando desculpas, gente. A gente fica criando histórias para não acreditar naquilo que está debaixo, assim, no nosso nariz, literalmente, né? Aí depois que ele passou, depois que ele abriu, ele pingou lá 3, 5 gotas na minha perna, fez uma massagem e a dor passou. Eu chorei. Eu chorei porque eu fiquei assim, eu fiquei em estado de choque, porque eu fiquei imaginando, eu tenho uma alternativa. Existe algo que eu possa fazer? Eu não estou refém de remédio. Eu até fui na farmácia hoje mesmo, eu fui na farmácia que eu precisava pegar umas coisas, conversando com o farmacêutico. Eu não sou contra a farmácia tradicional. Ela só precisa ser uma opção, não a minha única opção. Então, eu fui, e eu naquele momento eu falei, gente, eu tô livre, porque existe algo que funcionou para mim. E é rápido, porque o grande problema da terapia naturalista é que as pessoas têm esse conceito de que o que é natural é a longo prazo. E o óleo essencial, ele desmistifica isso, porque ele vem em função imediata. Tem óleos de impacto que têm função imediata. Então, foi isso que eu senti instantaneamente. É claro, gente, que depois disso, para eu não me estender muito, para todos poderem dar o seu depoimento, depois disso, eu tive que aprender, porque o Deep Blue, ele é que nem o nosso analgésico. Deu a dor, você passa, ele tira a sua dor. Depois disso, eu tive que aprender que eu tinha que fazer um protocolo anti-inflamatório para que evitasse a dor chegar. Quando ela chegar em menor intensidade, e eu usar o Deep Blue. Isso foi um amadurecimento. Inclusive, me amadureceu e me deu a profissão que eu tenho hoje. Tudo isso eu devo a todas as coisas que eu passei, as pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho. Então, se hoje eu sou uma aromaterapeuta, se eu amo fazer isso aqui, é também fruto dos resultados que aconteceram. Tá? Então, por fim das contas, o meu diagnóstico das minhas dores ficou como fibromialgia. Então, desde a primeira infância, uma fibromialgia infantil, isso não é tão comum. E hoje eu tenho, como está a situação hoje? Não estou aqui falando de cura. Eventualmente eu tenho dores, sim, mas as crises elas são espaçadas demais. A minha necessidade de medicamento eu tomava um por dia. Hoje, se eu tomar 5 por ano, no último ano, se eu tomei 5 cápsulas, foi muito. Então, assim, é uma diferença absurda. Não tem nem o que falar, não tem nem o que dizer, não tem nem como comparar. Tá? Então, esse foi o meu depoimento. Você que sofre de dores crônicas, estiver assistindo, tenta, tá bom? Só tenta. Você tem alternativa, tem alguma coisa para você, tá? Gente, eu queria dar as boas-vindas agora para Cidinha. Ela entrou na sala, fez essa fineza, né? Ela me disse que ela tá com o tempo dela super curto, coitada, porque ela tem uma vida agitada, o marido sofreu um acidente, tá todo quebrado, ela tá toda lascada. Mas ela tirou um tempinho, porque eu quero que a Cidinha dê o depoimento dela. A Cidinha tem um punhado de depoimentos, mas eu quero. Cidinha, tenta escolher um, assim, ou dois que você goste muito, que você fala assim, nossa, isso aqui eu preciso que as pessoas saibam. Então, se você puder compartilhar, agradeço. Tá bom, Dani. Pode falar já? Claro, fica à vontade. Ah, vocês estão ouvindo. Então, eu tenho dois assim bem impactantes. Primeiro é o meu, né? Que é sobre a síndrome do pânico. Essa, assim, é a maior de todas, tá? Eu sofri 27 anos, muito mais de 27, arredondando aí, com síndrome do pânico. Eu tinha altas crises. Eu tomava tarja preta direto, direto. Eu não ficava sem remédio, porque eu não dava conta das crises. Era muito forte, era horrível. É aquela sensação da morte. Eu tinha medo de tudo. Como diz o meu marido, eu tenho medo até de taxinha, certo? E eu tinha medo de morrer. E quando vinha as crises, era horrível. Mesmo com os remédios tarja preta, eu nunca deixei de ter crise.
demorava as crises, mas qualquer pane, qualquer coisa que eu viesse passar, eu ia ter crise. É, por exemplo, eu falecia alguém da minha família, da minha sogra, tudo, eu cuidava, eu ficava no hospital, tudo. Mas depois de tudo ocorrido, vinham as crises. Aí eu conheci os óleos na pandemia. Inclusive, eu estava praticamente sem andar, meu joelho super inflamado e com esse quadro de depressão, autoestima e tudo mais. Aí o que acontece? A Sueli, né, Marto, me trouxe aqui o óleo. A princípio eu não acreditei, falei para ela, imagina, se eu tomo remédio do médico caríssimo, e piriri pororó e não faz nada, esse olhinho vai fazer alguma coisa. Eu não dei muita credibilidade para ela. Aí ela fez umas aplicações no meu joelho, com os olhos, e ela deixou uma amostrinha dos olhos para mim passar à noite, né? Não tomar, passar, e que dava para 7 dias esses olhos. Ah, meus amigos, 7 dias estava eu batendo lá na portinha da Sueli, porque eu queria os olhos, eu via a diferença. Eu comecei a andar, inclusive ela me ensinou com orégano, tirar a inflamação, tal, que ainda vinha me queimar com esse orégano, né? Foi engraçado, outra hora eu conto. Voltei a andar, que já é para mim, nossa, e aquela autoconfiança, é uma autoconfiança que a gente perde, sabe? Quando a gente tem controle ou a serotonina, não sei o que acontece no cérebro, a gente começa a ter confiança, a confiar que não vai mais ter aquelas crises, aquela confiança de vida, é uma sensação tão gostosa que eu tenho hoje, que eu não tinha antes. Um dia eu entrei chorando na sala do médico e ele falou assim para mim, como você se sente? Eu falei, doutor, eu me sinto no fio da navalha. Pensa você, uma navalha apontada para você e você a qualquer momento você vai cair em cima dessa navalha. Era essa a sensação que eu tinha dia e noite. Eu não tinha confiança em nada. E hoje, gente, eu com os olhos, hoje eu tenho confiança. Você sabe o que é você conseguir fazer uma viagem de avião? Eu não conseguia me imaginar dentro de um avião, gente. Eu fiz uma viagem, eu fui para o Nordeste com a minha filha de avião. Foi assim, coisa mais tranquila do mundo. Você Outra até se coisa que emocionou foi com esse muito vídeo. impactante que eu fiz com os olhos foi conseguir implantar 2 dentes em mim, que fazia uma falta em mim aqui, uma falta. O dia que eu voltei a ter confiança, fui no dentista, consegui. E ele, até hoje, safadinho, está me devendo um depoimento, que ele quer dar um depoimento sobre mim, que ele não acredita. Eu chego lá e falo, vamos, ele fala, não acredito. Então, esse é um. Olha, o óleo que eu usei, a lavanda, eu uso até hoje. Gente, eu uso lavanda todos os dias. Lavanda é uma coisa que a gente não pode ficar sem. Eu não fico sem lavanda. Eu passo todos os dias. O balance que eu uso, eu ando com ele na bolsa, sabe? Porque se, por exemplo, se eu tiver que fazer alguma coisa que eu sei que vai me estressar ou vai me deixar amedrontado, eu já passo o balance nos pulsos, atrás da orelha, no meio do seio. Então, cheiro para valer, já vou confiante, entendeu? Então, pensa bem, eu conheci os olhos na pandemia, 2020, acho que foi 2020, conheci os olhos, e já me cadastrei na do Terra, porque uma que eu sou usuária contínua, a gente tem mais é que se cadastrar para a gente ter o Difícil. desconto, né? E de lá para cá eu não tive, mas, aliás, se a Dani lembra, eu esqueci de levar meus olhos na viagem, lá em Minas, lembra, Dani? Eu tive uma pressão tão alta lá que eu achei que eu ia ter um pânico tão grande e foi tão controlado o pânico, sendo que eu não levei o balance, foi só com lavanda, 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 e eu consegui me controlar. Então, gente, isso não tem preço. Fala a verdade, tem preço. Você usar um remédio natural, que não é remédio, é um óleo natural, feito por Deus, que te tira aquela sensação de medo,
Só quem vive, gente. Se tiver alguém na sala que tem pânico, que já viveu isso, só quem vive, teve, sabe o que eu passei. Por isso que quando eu vejo as pessoas assim, eu sou a rainha de vender, né, Dani? Eu sou a rainha de vender óleo para pânico. Porque eu falo, pessoas têm que usar, tem que usar, certo? E o outro depoimento é do meu sogro. Meu sogro, ele colocou marca-passo e o médico perfurou o coração e o pulmão dele. Aí começou a juntar água no pulmão. Ele ficou muito mal, foi para a UTI, depois o médico contou o que aconteceu, tal. Ele veio para casa e começou a juntar secreção no pulmão, né? E ele tinha uma canseira, a voz dele saía vibrando. Ele estava super magro, ele definhou, ele estava muito magro. Aí a cardiologista dele falou que não autorizava fazer a punção desse líquido, porque era muito evasivo e ele podia não aguentar, porque ele tem 90 anos. Aí, né, lembrei, deu um clique assim, do nada eu falei para ele, você confia? Vamos tomar copaíba? Ele falou, vamos. E eu comecei. Dá 2 gotas de copaíba de manhã e 2 gotas à noite, todos os dias, todos os dias. Pergunta se o velho quer ficar sem copaíba mais na vida. Filhos, olha, hoje meu sogro vai para. Meu sogro não andava da cozinha até o portão, porque tem uns lances de escada, ele falava, eu não consigo. Hoje ele vai na feira, ele dirige, ele vai no bar tomar a cervejinha dele. Ele é outra pessoa. Ele é outra, mas só com copaíba. Vocês acreditam? Então, aí esses dois, assim, as duas coisas que me deixam, assim, muito impactada com esses olhos, e meu sogro hoje já faz, acho que 3 meses, 4 meses está usando copaíba, é maravilhoso. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Tem um monte, gente, eu tenho um monte de coisas que vão me acontecendo, dos vermes também, que eu pus um monte de verme para fora, né, Dani? Então, são coisas assim que acontecem comigo, mas para isso, gente, é como a Dani fala, não podemos ter medo, temos que arriscar, temos que fazer. Porque ter o óleo em casa, não usar e não passar para frente é um pecado, né? Então, vamos arriscar, o óleo que tiver, usa. Sem Tá dúvida. ok? Obrigada, Cidinha. Muito obrigada pelo seu depoimento. Esse dentista da Cidinha, que é uns 20 anos já que ele é seu dentista, não é, Cidinha? Ele conhece a Cidinha, sim, então ele sabe do pânico que ela tinha. Quando ele fala, quando ela conta essa história, porque ele tem dimensão de quem era para quem se tornou a Cidinha, né? E com relação quando ela fala assim, como a Dani disse para não ter medo, é que é o seguinte: você vai lá e você compra um antibiótico, você tá com um vírus, não tem nada sério, mas você vai lá e toma um antibiótico de 500 mg de 8 em 8 horas, sem nem pensar no dia da manhã. Mas para tomar uma gota de tangerina, meu Jesus, é uma frescura, é um medo, é um meu Deus, e não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é óleo essencial. Óleo essencial de quê? Aqui, manjericão, você come no molho de tomate, erva doce, você come no bolo, capim-limão, você toma chá. Quer dizer, não tem sentido todo esse clamor popular por causa disso daqui. Só tome o que a do Terra fez. Foi pegar de uma forma natural, na máxima potência, no mais alto grau de pureza, um frasco que vai para sua casa. Tá? Gente, eu vou chamar o próximo depoimento. Eu vou chamar o depoimento dos. Cadê a Suzy? Tá aí? Vou chamar o Aqui. depoimento do São João. Ele tá tão Isso. ligadinho aí. E aí vai acabar complementando o que a Cidinha falou. Seu João, então se apresenta, fala de toda essa beleza que Deus me deu, conta um pouquinho da sua história e como foi o dos olhos essenciais, como tem sido, né? Eu sei que a Suzy é a sua aromaterapeuta, ela cuida de você, mas assim, conta tudo para nós do seu jeitinho, não se preocupe em nada, só conta a sua vivência, como foi, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Eu sou o próprio João Melo da Barra Bonita.
eu me encontrei numa situação muito difícil, após uma queda, um tombo violento que eu tive em ocasiões de férias, num parque aquático, conforme ela disse. Eu levei um escorregão, levei os pés para o céu e a nuca, a cabeça e o pescoço para o cimento, para o concreto. Eu virei a página. Dar uma de circense. Ao invés de andar com os pés, eu andei com a cabeça, eu bati e fui com a cabeça. Então, eu fiquei muito mal, fui para a emergência, para o neuro, para o hospital, fiquei 2 dias internado, e acabou o passeio de todos, quiseram vir embora na metade do passeio, isso foi a 1.000 quilômetros da minha cidade, que é da Barra Bonita, e de lá para cá foi puro sofrimento e dor, e dor, e dor, e dores, e tratamento, e foi tudo quanto tipo de ortopedista e reumatologista, e aí fui parar no neuro. E aí eu fui em meia dúzia de neuros, eu fui na região, Barra, Jaú, Botucatu, fui em Bauru, inclusive, fui até, inclusive, também em Catanduva. Por unanimidade, todos disseram a mesma coisa, que era cirurgia, cirurgia, cirurgia. De imediato, imediato, que teria que fazer antes que se agravasse mais, porque senão não teria garantia, segurança nenhuma, se deixasse. Então, eu não tive dúvida, mediante a dor a dor era muita, dia e noite, eu tive que optar pela cirurgia. E aí fiz a primeira cirurgia, marcada dentro de 30 dias, com todos os exames necessários. Aí fiz a primeira cirurgia e quando voltei da anestesia, da cirurgia, que fui para a sala do UTI, eu, no dia seguinte, no amanhecer, após a cirurgia, me dei conta que eu estava imobilizado. Eu não mexia nada, só mexia os olhos e a mente. O resto estava tudo esquecido, não sentia nada, 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 nada. Aí eu entrei em desespero, pedi para chamar uma médica, pedi para ter paciência, que era assim mesmo, que ia me reabilitar, que era em função da anestesia. Bom, resumindo, vim para casa após 2, 3 dias, naquele estado crítico, fiquei 90 dias acamado. E fazendo a fisioterapia com um amigo da gente aqui da cidade, fazendo uma fisioterapia diariamente, a domicílio, em casa, né? E aí, com toda a minha boa vontade, esperança e necessidade, e a vontade e o conhecimento do fisioterapeuta, que é meu particular amigo, só que eu chorava mais do que criança, porque a dor de destravamento da imobilidade era muito, a dor era demais. Aquilo parecia que estava quebrando o ferro duro ou pau seco. Então ele falava que eu tinha que ser forte, eu chorava que nem criança, portanto, quando ele chegava, que ele apertava o controle do carro, eu já entrava em desespero, que eu já conhecia ele pelo alarme do carro. Meu pai do céu, que desespero. Aí era hora e pouco de, vamos dizer, não culpa dele, mas dado a minha situação, para mim aquilo era uma tortura. Mas aí ele foi conseguindo, porque não parava, eu não conseguia. Ele foi conseguindo me colocar sentado na cama, mediante o trabalho dele, eu não tinha firmeza, eu caía, se ele não tivesse, eu caía no chão. E aí, nesses 90 dias de persistência, de perseverança, ele conseguiu fazer eu andar junto dele, nos pés dele, abraçado comigo, e foi me firmando o corpo, né? Foi recuperando aos poucos. Mas no 90 dias, um dia antes propriamente dito, deu outra problemática, zerou de novo, bloqueou tudo. Aí eu voltei na estaca nada, que tá onde eu comecei o tratamento para com ele. Aí deu desespero, minha família, meus filhos entraram em contato com o médico ficou lá me aguardando
exclusivamente para fazer o atendimento, e já cheguei lá, já cheguei de maca, de ambulância, ele já me passou, já me internou, falou para meus filhos, olha, não tem outro jeito, é nova cirurgia, tem que fazer nova cirurgia. Aí já marcou a cirurgia, falou, vou reunir a equipe e no dia seguinte, né, vamos fazer a nova cirurgia. E assim foi feito, a segunda cirurgia da coluna cervical, C3, C4, C5. Aí foram feitos. Aí eu já saí bem melhor, já saí com os movimentos que eu havia ganho e mais movimento. Eu já saí mais assim, firme e forte, mediante a segunda cirurgia. Que foi num período de 90 dias uma da outra. E de lá para cá, menina, cama, 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 fisioterapia, fisioterapia, fisioterapeuta, e correr, 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 e dor, 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 dor. Aí sim se passaram essa meia dúzia de anos, certo? E aí eu já não tinha mais a quem recorrer, eu já tinha buscado tudo, vocês, quem quiser imaginar, já tinha buscado tudo, estava perdendo as expectativas, as minhas esperanças, para mim já estava no final dos tempos, a minha família já estava muito preocupadíssima comigo, que eu já tinha parado de reagir, porque eu tinha que buscar mais, era dor permanentemente. E aí eu pedia para o meu mentor, para o meu senhor, para o meu criador me indicar alguém que tivesse conhecimento para cuidar de mim. Aí apareceu a Suzy, o casal Suzy na minha vida. A princípio, a gente não acredita mais em nada, em ninguém. Então, aí a gente precisa ver para crer. Cada sessão que eu tenho para com a Suzy, os óleos essenciais que ela vem me colocando, vem ingressando na minha vida, no meu dia a dia. Então, isso é mais que uma bênção. Então, me sinto agraciado. Quais foram as melhorias que o senhor teve? Quais foram os resultados que o senhor teve? Assim? Eu estou melhorando. O que está fazendo agora? Conta para Dani quantos dias você ficava sem usar o banheiro devido a essa paralisia aí. O meu intestino, ele paralisou. Aí eu passei de 2 anos usando aquele remédio Gutalax, receitado pelo meu neuro, Gutalax. Eu só ia no banheiro mediante as doses que eu tomava de Gutalax, quer seja uma vez ou 2 na semana. Aí, pós a introdução dos óleos essenciais do No caso aí, que ele tem ainda dificuldade de falar o nome porque é recente, é o Peppermint com o nosso óleo de coco fracionado. Correto. E também o Copaíba e o Lemongrass. E o Turmeric também está introduzido. Que também. Ele, graças a Deus, ele tem me dado um bom resultado, que é a razão de eu estar assim, tanto quanto animado, na expectativa de um amanhã melhor. Todo dia, para mim, o amanhã é melhor, o amanhã é melhor. E eu não vejo a hora que a Suzy chega nos dias que a gente tem combinado, para ela me dar mais um ramp, mais um ramp. Hoje mesmo eu estou jovem, eu já rejuvenesci hoje, uma dúzia de anos. Ontem eu estava derrubado, acabado. Hoje eu estou renovado. Que bênção, que bênção. Suzy, você que acompanha ele, tenta fazer para mim, assim, para quem estiver nos ouvindo, assim, os ganhos que você percebeu. Dani, quando eu cheguei, ele estava assim e agora ele está assado. Primeiramente, quando eu cheguei, o seu João não movimentava essa aqui. Travado, mas assim, gente, igual um cabide. Ele era um cabide. A gente colocar, tipo, camisa para amostra. Era um robô. Aí, a princípio, eu entrei com o Copaíba, né? Devido a ele já ter um diagnóstico do neuro para complementar o que o neuro estava trazendo a ele. E o Lemongrass para ajudar também ele no sono à noite. Uma semana depois eu volto, o seu João está movimentando o ombro. Bacana, 10, show, vamos continuar.
E agora, Suzy, para tirar a dor? Falei, vamos entrar com o turmeric, você precisa de cúrcuma. E a nossa cúrcuma, ela tem a tuberona, que vai potencializar muito mais essa curcumina aí. A gente precisa ajudar essa cavidade esponjosa dessa cervical. Tá bom, Suzy, eu vou ficar. Aí ficou. Volto uma semana depois, o seu João está descendo, subindo escada. Falei, bacana. E a perna dele não tinha esse movimento de flexão, é muito pesado, era muito pesado. E sem contar as sinergias nas massagens também, que foi assim de muito gratificante, sempre tendo ali bons óleos que promoviam a apoptose na hora de fazer a massagem. Na terceira sessão eu chego, o seu João fez para mim, Suzy, eu não estou me sentindo evoluído, eu estou com muita dor. E aí eu fui, né, fazendo perguntas, descobri o intestino. Aí conversei ali com a Dani, né, para poder chegar em algo legal para o intestino dele. Entramos com o peppermint no óleo de coco, só pela manhã, para ele sentir. Segundo ele, no mesmo dia que ele tomou esse óleo de coco com o peppermint, ele foi no banheiro maravilhosamente, sem o glucalax, que hoje ele já não toma mais. Em seguida, continuamos, né? Entramos também com uma hidroterapia, porque ele tem uma banheira dentro da casa dele. E hoje ele está dessa forma aí que vocês estão vendo, se sentindo jovem. Ele entra e sai da banheira sozinho, ele veste o próprio short, ele veste a própria camiseta, ele está assim, os dedos estão abrindo, que é fechado. Quando eu tenho fotos dele com o dedo fechado quando eu fui a primeira vez, e agora como tá, entendeu? Então ele é o nosso quadro hoje, que eu e o Jorge se emociona cada dia. Porque o que acontece, eu faço a massagem, ele fala casal, porque o Jorge me acompanha. Meu esposo é educador físico, então ele corrige a postura dele através dos meus exercícios de respiração com o essencial, porque ele também é vibração. Com isso, o seu João está deixando até alguns calmantes que o médico passou, porque ele nem dormia de tanto mal-estar que ele ficava. Então, ele está ficando outra pessoa mesmo, e o sonho dele é voltar a dançar uma valsa que ele gosta. Eu falei para ele assim que a escalada está cada vez mais perto, e logo ele vai estar dançando lá no palco do Terra com a melhor bailarina que ele escolher. Suzy, Deus quiser. olha, você contando, ele contando a história, ele passou a perspectiva dele, do quanto ele sofreu, mas como a sua visão dos ganhos que ele teve, né, do que você viu, de onde ele estava para onde ele está agora, até eu me emocionei também de escutar, porque quando você fala dos dedos, o simples ato de se vestir sozinho, nossa, gente, isso é uma vida, né, seu João? Isso aí é liberdade, e é só o começo, porque o senhor começou agora, isso aí vai melhorar ainda muito Isso mais. tem Em nome de exatamente, Jesus. Dani, apenas 90 dias que ele conheceu o óleo essencial do Terra. 90 dias. Eu não sentia sensibilidade nos dedos, no corpo, etc, etc. Não sentia sensibilidade. Eu pegava, por exemplo, nesse óculos aqui, ele caía, porque não tinha sensibilidade. Eu passava a mão no rosto, na pele, no meu corpo, eu ia pegar o sabonete para me esfregar, para me passar, usar, não tinha sensibilidade para lavar o rosto, passava por passar, passava no automático, mas não tinha. Agora sim, a sensibilidade do corpo propriamente dito, que era geral, até na sola dos pés, eu não tinha aquela sensibilidade. Portanto, que eu tinha praticamente quase que zero equilíbrio. Então, eu, num resumo geral, no paralelo do tratamento da Suzy com os óleos essenciais do Terra, e mais a minha fisioterapeuta, minha terapia, que eu não deixo nenhuma das Eu espero sinceramente ver o senhor mais vezes. Eu espero que o senhor participe com a gente mais vezes.
Para mim também. Espalhar essa semente, que outras pessoas, eu tenho certeza que o senhor conheceu outras pessoas sofrendo nessa caminhada, os consultórios da vida, as salas de espera da vida, muita gente sofrendo, muita gente que o senhor pode dizer assim, olha, usa tal coisinha que me fez tão bem. Então é assim que funciona, né? A gente trabalha dessa forma. Mas muito obrigada e Suzy, parabéns, Suzy. Muito obrigada por você estar com a gente nessa jornada. Muito obrigada por você querer aprender um pouquinho mais todo dia, por você se dedicar um pouquinho mais todo dia, bater na porta das pessoas. Às vezes a gente leva nome de chato, às vezes a gente leva nome de insistente, de tanta coisa. Mas assim, no final das contas, gente, sério mesmo, no final das contas, quando a gente consegue o desafio é conseguir pôr uma gota na boca da pessoa. Depois que a gente conseguiu, aí vocês que fica atrás, né? Aí a coisa muda, a coisa inverte. Aí vira o jogo. O senhor foi excelente, viu? O senhor foi excelente, eu te agradeço demais. E eu espero que o senhor fique um pouquinho, porque agora eu vou chamar outro jovem. Ele é jovem, ele é querido, ele é um amigo, a gente tem ele no nosso coração. Cadê a beleza do Nordeste, o Miss Nordeste? Cadê? Cadê o comandante Soares? Aparece aí para nós. Cosmo Soares Silva. Cadê o comandante Soares? Estou aqui, mulher. Olha aí, comandante Soares, meu querido amigo. Conta para nós, assim, obrigado pela tua presença e obrigado por você ter contado pela milionésima vez a sua história. Por que a milionésima vez? Porque o Soares, ele é o nosso diamante de honra, a gente fala aqui em casa, porque ele foi o nosso primeiro, que disse assim, a primeira pessoa que acreditou na gente quando a gente entrou na Doterra. Primeiro, ele é o 01. E aí, gente, o que acontece? Além dele ser o 01, ele tem um testemunho muito forte da esposa dele e dele. Só que tem um detalhe. Eu contei para vocês o meu depoimento, o que aconteceu na minha, né? Vocês sabem do meu filho, enfim. Tem os meus depoimentos de dentro de casa, certo? O segundo caso, o segundo depoimento, a segunda experiência impactante que eu tive com os óleos essenciais, que me deu um choque, assim, que me deu um soco, e falou, você precisa aprender sobre isso, você precisa falar sobre isso, foi o que aconteceu com a esposa do Soares. Então, gente, de alguma forma, a história do Soares resvalou em todos vocês. Porque se a gente está aqui hoje, se a gente se dedicou, se eu me aprofundei, se eu procurei ensinar e adiante, um tanto foi porque ele acreditou e usou na esposa dele. E o resultado que ela trouxe foi chocante. E naquele dia eu falei, nossa, isso aqui é demais. Isso aqui precisa ser falado. Então, meu amigo, Soares, eu vou pedir para o senhor contar só vamos nos atentar no da Indra e depois no seu, tá bom? Tudo bem. Bom, para começar, né? Meu peso é de 50 e poucos quilos. 50 e poucos quilos. Eu estou com 80 anos. Eu comecei a fumar com 15 anos de idade. 15 anos. Fumei durante 60 e poucos anos. Conheci a Doterra, os óleos da Doterra, através da minha amiga, dos meus amigos, aliás, a Dani e o Sávio Fragoso. Eles falaram comigo que eu estava conhecendo óleos essenciais e que eu não poderia também passar a usar. Eu não estava a usar sim. Mas entre usar e passar realmente a fazer divulgação desses óleos, eu viajei com ele para Manaus. Nós fomos a Manaus, eu estava com 50 e poucos quilos. Eu ainda fumava nessa época. Isso em 91. Quando cheguei em Manaus, eu disse, puxa, eu vou parar de fumar. Não pode ser, pode passar perto de mim, virava o rosto.
passava a mão nos olhos, no nariz, fazia assim, eu digo, puxa, deve ser o cigarro. Eu comecei a cheirar meu corpo e sentia que minha pele fedia a nicotina. Aliás, todo fumante, se ele fizer um alto estudo sobre o corpo dele, ele vai ver que o corpo dele fede a nicotina. E as pessoas se incomodam com isso. Eu disse, vou parar de fumar. Vou parar de fumar. E vou pedir ajuda para meus amigos, o que eu posso fazer? E conversando lá em Manaus, conversando com o Sávio, ele disse, Soares, é o seguinte, começa fazendo uma mistura de peppermint, black pepper e lavanda. E começa a fazer inalação desse óleo. Eu digo, vou fazer melhor. O cigarro não é o hábito de você colocar alguma coisa na boca. Vou fazer a mistura. Vou pegar um palito de dente aqui, ó, um palito de dente. Vou beber nessa mistura e colocar na boca. E fiz isso. Passei a fazer isso diariamente. Eu passava o dia todo com um palito de dente dentro da boca, assim, ó. Só que eu embebia na mistura que eu preparei. Inacreditável. Uma semana depois, eu passei a ter ódio do cheiro do cigarro. As pessoas que fumavam, passavam perto de mim, eu virava o rosto. Aí eu disse, puxa, cara, não é possível uma coisa dessa. Eu fumei durante 65 anos. Parei de fumar não faz nem uma semana. Como é que eu estou sentindo esse ódio, essa aversão por sentir o cheiro de cigarro? O ódio fez isso. Os óleos essenciais fez justamente isso, que eu sentisse aversão ao cheiro da nicotina. Você não sentia no meu corpo? Oi. Isso foi uma coisa passageira? Foi modinha? Ou e você voltou a fumar? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Eu não fumo mais, não. Não fumo mais. Que fumar o quê, menina? Quanto tempo já? 3 anos. 3 anos, gente. Vai fazer 3 anos. É uma vez. Hoje eu não posso passar perto de quem. A pessoa está fumando, eu saio até de perto. Se eu encontrar alguém fumando na minha frente, eu toco de lado para não sentir o cheiro do cigarro. Gente, tá o Soares, vocês estão vendo esse rostinho redondinho aí? O Soares era só o aro da marmita. Ele era um homem magro. Ele tá todo fofinho, né, Soares? Opa, agora sou outro, né? Estou com 67 quilos, para quem tinha 55. Eu engordei bastante, né? Agora, que bom, meu amigo, que bom que o senhor está bem, a gente fica super feliz. Pessoal, os óleos, eles acionam áreas do nosso cérebro, eles se comportam como determinados componentes. Então, tem óleos que se faz, quando se faz o uso, eles acionam áreas do seu cérebro, enganam áreas do seu cérebro e permitem você sair daquele estágio de vício na nicotina, no caso, né? Mas a gente tá falando da nicotina, só que isso você pode substituir por outras drogas, porque quando o óleo essencial atinge áreas do nosso cérebro, ele se comporta de determinadas formas, aciona determinados hormônios, estimula ou retrai determinadas sensações. Então, coisas muito importantes acontecem. Inclusive, fazer um senhor de 65 anos, que eu sei que o Sábio perturbou o senhor até não poder mais para parar de fumar, né, Soares? E, no fim, deu certo. Isso é maravilhoso, porque estimula a gente demais, assim, né? Aqui em casa a gente já teve muito problema com cigarro, inclusive eu perdi a minha sogra praticamente por causa do cigarro, e é muito impactante a gente ouvir que apenas um palitinho de dente fez tudo sair. Oi, Indra! Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Muito obrigada por mais uma vez se dispor a falar com a gente. Diga. Indra, hoje a gente convocou
uma reunião para fazer uma gravação de diversos depoimentos. Eu já te falei isso uma vez, tivemos algumas oportunidades de conversar, mas a sua história abençoou muita gente já. Você não tem nem noção, eu acho que você não tem nem noção do quanto a sua história já ajudou pessoas. Porque através das fotos que você me permitiu divulgar, tá? Eu vou colocar depois no grupo para quem não viu ainda, o antes e depois do pé da Indra, do que ela passou. Então a Indra, ela perdeu um dedo, ela tem uma diabetes muito agressiva e ela já tinha perdido um dedo do pé e ela já ia perder o próprio. Já estava assim, numa situação absurda, né, Indra? Estava muito grave. É. E aí a gente conversando, o Soares, nessa empolgação com os olhos e tal, ele aceitou usar o protocolo na Indra. E aí, Indra, conta pra nós, a gente tem a foto. E conta assim, basicamente, o que você se lembra, porque já faz tempo, né? Depois desses 3 anos, mas tenta compartilhar com a gente um pouquinho como foi essa fase. Bom, agora, graças a Deus, está tudo estabilizado. Está tudo estabilizado, glicose estabilizada. E foi um momento muito difícil para mim, né? Perder um dedo, né? Amputar um órgão. Mas, graças a Deus, agora eu estou bem. Está tudo bem com os meus pés, tudo bem comigo. Eu usei no processo de cicatrização os óleos, né, da Doterra. E os olhos me fizeram muito bem, porque agora eu não tenho mais problemas de cicatrização de nada, está tudo certo comigo. Estou agora vivendo um momento de paz, né? Em relação à minha glicose. Está tudo certo, graças a Deus. Agradeço muito aos olhos da Doterra, muito mesmo. Muito obrigada, viu? E que continue assim, cada vez melhor, cada dia melhor. E a gente se encontra em breve nas viagens por aí. Eu ainda não esqueci que seu sonho é fazer um cruzeiro. Eu ainda não esqueci. A gente ainda vai se encontrar no navio, viu? Pode saber. Tomara. É que eu mais gostaria de fazer um cruzeiro, né? Quem não gostaria? Eu não esqueci, não. A Cidinha perguntou aqui quais óleos a Indra usou. Cidinha, a Indra, ela tem só tudo de óleos essenciais. Né? Então, ao longo desse tempo, ela alternou, ela usou tudo que houve de óleos essenciais, tudo que a gente disse que é bom. Porque para glicose, vários óleos são bons. O Smart Sass é bom, Lemongrass é bom, Juniper Berry é bom. O protocolo que ela usou lá no início mesmo, o Soares, se não me engano, ele tem anotado. Eu não tenho, então eu não me lembro para falar, porque faz 3 anos já, né, Indra? Que aconteceu. Mas eu posso procurar e colocar no grupo para vocês, tá bom? Para quem quiser saber exatamente o que foi usado na época. Diga, Soares. É o seguinte, ela não falou com você, vou contar aí para as pessoas que estão online, né? Ela está com problema de um calo plantar. Aquele que nasce, fica aquela parte embaixo do pé, né? A planta do pé, e não tinha jeito de sarar. E o tratamento que foi feito através dos óleos, ela usou orégano, eu que misturei, fiz a mistura para ela, orégano, o Frank Size, né? Não, né? E o Peppermint. Misturei, botei no vidrinho, levava para o hospital, né, para a clínica lá que fazia o tratamento, e a enfermeira fazia raspagem desse calo e jogava o óleo como se fosse um curativo. E justamente isso foi que melhorou, porque quando ela amputou o dedo do pé, perdeu por causa da diabetes, ela estava muito alta, entendeu?
diabetes dela era bem alta. Então ela perdeu. Perdeu o dedo do pé, levou uma topada, a topada inflamou, enfim. Ocasionou problemas que fez com que ela perdesse o dedo, amputasse o dedo do pé. E essa amputação resultou que nascia sempre, como está agora, tá agora. Ela está sendo tratado, raspado direitinho. Mas é isso aí. O mais importante é que ela consiga fazer a cicatrização dela e não perder o dedo, né? Esse é o. Não perdeu o pé, né? O dedo já perdeu. É verdade. O dedo não perdeu o pé, né? Só perdeu o pé, tá? Dani, eu vou pedir uma licença para você só para falar uma coisinha. Assim que a Ivone, né, e a Antônia falar um pouco, eu vou passar um pouquinho de mim e do que aconteceu aqui com o calo plantar para poder, né, potencializar ainda mais o que o Soares falou. Mas eu vou deixar elas falarem. Combinado, gente. Então, Soares, obrigada. E da próxima vez que você for jogar o telefone para a Indra falar, prepara ela, né, homem? Você simplesmente bota para ela falar, ela não sabe nem se ela tá. Ela é tímida, você sabe. Foi um momento difícil para ela. Essa questão, ela também envolveu um tanto, ela ficou deprimidíssima na época. Então, a gente teve que cuidar de várias formas, né? Imagina você perder um dedo e estar na iminência de perder o pé. Era isso que estava acontecendo com ela. Tá? Meu amigo, obrigado, viu, por você ter estado com a gente. Agora deixa eu ouvir a Ivone. A Ivone estava começando a falar. A Antônia disse que vai deixar o depoimento dela mais para frente, porque ela está construindo ainda, né, Antônia? Ainda ela está formando a história dela junto aos olhos existenciais. Mas tudo bem. Eu já estou sabendo que razões para ter depoimento lá na frente não faltam, né, Antônia? Agora, Ivone, escolhe algum depoimento aqui, como você disse, tem vários. Escolhe algum que seja aquele que você mais tem carinho, aquele que você tem mais, que mais te impactou, e você sabe que você pode ajudar mais pessoas, tá? Então, muito obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada pela sua disponibilidade e compartilhar com a gente. E daí? Bom, eu, assim, venho conhecendo os olhos desde a pandemia, né? A pandemia começou em 2020, em abril, né? Em outubro, eu conheci os óleos essenciais. Mas só conheci, que nem você disse, eu tinha a caixinha. A Vera me presenteou com a caixinha, né? E eu só usei o lavanda, o peppermint e o lemon, né? O restante, tava tudo lá. A Vera pediu assim, tu já usou esse? Não, pode levar, pode levar. Aí foi em dezembro que tinha uma promoção. 200 pontos, 200 PVs ganhava um frankincense. Tá, já que disse que ser frankincense é tão bom aí, vamos lá, vamos pegar 200 pontos para ganhar. Daí a Vera precisava de um óleo. Ivone, me empresta? Me empresto, pode pegar e vender aqui para quem você quiser. Aí em dezembro chegou o dito frankincense, né? Eu numa depressão profunda, estava tomando 7 tipos, a Carmen não está aqui na sala, mas a Carmen era secretária da psiquiatra, né? Depois de 30 anos de casada, meu marido me abandonou, coisa e tal, e eu entrei numa depressão assim, muito profunda, né? Aí, como o frankincense era de graça, né? Digo, vou começar a usar o frankincense, né? Para ver se realmente os óleos essenciais funcionam, né? Porque o lavanda, assim, na verdade, não me faz dar efeito rebote, né? Então, assim, em vez de eu ficar mais calma com o lavanda, eu agito mais. Daí fui usar o frankincense. Em 7 dias que eu estava usando o frankincense, eu vi a diferença. Eu já comecei a diminuir meus antidepressivos. E quando eu vi, não estava usando mais antidepressivo nenhum, a doutora, hoje a Carmen, é uma cadastrada minha, um braço direito meu, né? A doutora psiquiatra pedia, Carmen, cadê a Ivone, aquela tua amiga? Não, a Ivone está muito bem, mas ela não terminou o tratamento, ela tem que vir. Não, a Ivone está muito bem. E simplesmente eu nunca mais fui no psiquiatra, né?
Aí passou todos os anos, eu usando os óleos essenciais, depois veio umas dores, e me diziam que era artrite reumática, eu tratando para artrite reumática, mas essa artrite estava mascarando a doença que eu tinha realmente, né? Que era minhas veias entupidas e eu não sabia. Aí fui procurar pagando tudo particular, uma doutora para descobrir o que mesmo realmente eu tinha. Daí eu disse para minha filha, bom, já que eu estou pagando tudo particular, eu vou procurar um cardiologista. De repente, tem alguma coisa que ele possa ver, né? Um tratamento, alguma coisa, né? Porque eu tinha muita dor no meu pescoço aqui, né? E eu dizia que era das minhas cariótidas, né? E a minha mãe já tinha problema, né? Aí fui no cardiologista, ele fez o eletro, né? Ele disse assim, olha, Ivone, o coração não tá bom, vamos fazer um cateterismo urgente. Mas nesse meio tempo eu não pude esperar o cateterismo pelo SUS, né? Aí um dia me apareceu uma mancha preta, bem no seio, assim, né? E as veias de dentro do peito parece que saíram para fora e atravessavam, assim, em todo o meu peito. Isso foi no dia 24 de maio. Aí a minha filha veio para me levar para o hospital e eu disse, não, amanhã de manhã eu vou procurar o doutor Diego, que é o meu cardiologista, para ver o que ele pode fazer. Cheguei lá, ele disse assim, minha querida, é cateterismo agora. Fui para cirurgia, fiz cateterismo, não puderam fazer nada, fiz cirurgia, né? Abriram o meu peito, 2 pontes apenas e mais um stent, né? Assim, passei muito mal. Foi um milagre de Deus. Primeiramente Deus, segundamente os óleos, né? Porque de tanto óleo que eu tomava, até os médicos assim, estão impressionados da minha recuperação. Eles comentam, né? Que a minha recuperação foi muito rápida. E voltei para casa e sempre tomando óleo essencial. Daí deu água na pleura, né? Como é que a gente diz? Eu sou grossa, como se diz, é água no pulmão. Aí por 2 vezes tive que fazer pulsão, né? Tirar essa água. E daí eles me deram bombinha, para usar bombinha, né? Porque eu tinha muito falta de ar. Daí eu vim para casa, eu digo, mas para que se eu tenho todos esses óleos essenciais, para que eu vou fazer uso de bombinhas, né? Daí, em vez de eu usar bombinhas, eu tomava banho de grife. Botei brife, botei orégano, botei peppermint, eucalipto, balance, tudo que eu tinha de óleos essenciais, eu nem fazia blend. Eu disse para minha filha, bota óleo de coco aí no meu pulmão e taca ali os óleos essenciais. Daí, essa semana, o médico disse eu fui de volta no doutor, né? Ele disse, quantas bombinhas você usou? Eu disse, nenhuma. Como assim? Aquele dia que eu te vi, você estava muito mal. Eu disse, não, nunca usei bombinha, mas eu tomava banho de óleo essencial. E as minhas dores, não vou dizer que eu tô 100%, mas 80% das dores sumiram. Eu uso diariamente Copaíba, não falta, Frankincense, DDR Prime, Lemongrass, eu tava com a glicose, tô um pouco com a glicose alterada, tô tomando Smart Sass, assim, então, não tenho o que dizer dos óleos essenciais, né? Então, os médicos mesmo dizem que não sabem como eu me recuperei tão rápido, mas eles sabem dos usos dos óleos essenciais. Não estou usando medicação, estou usando uma, para não dizer que não estou usando uma para o coração só, por causa da cirurgia, né? E o mais é banho de óleo essencial. Se eu puder fazer assim, uso da cabeça aos pés, eu uso da cabeça aos pés. É no cabelo, é no shampoo, é no creme, pele e pro rosto, eu fiz uns blend, é só óleo essencial. Então, não tenho o que dizer que os óleos essenciais não são bênção na minha vida, né? É fantástico. Foi uma mudança, assim, até meus netinhos, eu tenho um de 1 ano e 8 meses, outro de 7, e a menininha vai fazer 3 aninhos. Eles, quando eles estão, assim, doentinhos, gripadinhos, eles não pedem um remédio, um medicamento. Eles já dão o pé ou erguem a blusa para passar no peito ou no umbiguinho deles, nas costas. A minha netinha diz assim, vó,
se não tem um óleo para mim, eu tô com um pouco de gripe. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Não tenho que falar que os óleos essenciais não funcionam, porque eu, antigamente, era paracetamol todos os dias, era medicamento para dor. Eu não estou tomando medicamento para dor. Não estou. Se eu E tomo, as como diz a pessoas, Dani, 5 por ano, eu vou dizer assim que eu tomo não vou dizer que eu não tomo 1 por mês, até eu sair dessa crise, né? Mas assim, a minha filha tinha enxaqueca horríveis, só com peppermint, ela não tem mais dor de cabeça. Então, assim, é fantástico. Ivone, Eu só tenho a e as agradecer. pessoas, Ivone, as pessoas não têm noção do tamanho da sua cirurgia. Mas, gente, eu vi a cicatriz. É gigantesca a cirurgia da Ivone. Foi gigantesca. Só a cicatriz dela é enorme, né, Ivone? Então, foi É, um negócio assim, foi feio. Ela tá dizendo que ela não tá tomando nem remédio para dor, é uma coisa assim surreal. Obrigado, viu, Ivone, por compartilhar a sua história, a sua experiência, que você se recupere plenamente e, e conquiste você sonhar, e especialmente a saúde, né, gente? Porque saúde é tudo. E aproveitando a deixa da Ivone aí do que ela estava contando, alguns de vocês souberam que recente eu fui até para São Paulo ver minha avó, que não estava bem, tá? Então ela estava internada também com água no pulmão, no abdômen e no coração. E num determinado dia, hospitalizada, eu soube que a oxigenação dela estava extremamente baixa, extremamente baixa. E a minha mãe estava de acompanhante, graças a Deus, quem estava com ela nesse dia era a minha mãe. E ela estava com Argovitae junto e mais uns outros óleos. Ela pegou o Argovitae, assim, já estava aquela correria no corredor, as enfermeiras, todo mundo, né? E aí ela pegou o Argovitae e passou na minha avó. Assim que as enfermeiras voltaram para medir novamente, a oxigenação dela já estava em 97. Então, assim, ela foi assim, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe o que aconteceu. Então, essa questão dela não ter precisado usar as bombinhas, né? Eu falei isso que ela me lembrou, né? Por fato de não precisar usar as bombinhas e tal. É porque o óleo essencial, ele faz uma oxigenação muito grande. Teve uma outra pessoa, não me recordo quem foi agora, mas que também aconteceu a mesma coisa. Ela recebeu o médico da. Ah, sim. A mãe, uma senhorinha de 90 e tantos anos, recebe o médico da família em casa e o filho dela começou a usar os óleos essenciais na mãe, né? E o médico da família, indo toda semana fazer aquela prevenção, ele estava assim espantado com a oxigenação dela. Aumentou muito a oxigenação. Então é um fator comum, eu vejo vários casos mesmo nessa questão da oxigenação, tá? Então, foi só um complemento aí ao depoimento da Ivone. Obrigada, Ivone. Mas a Suzy pediu para falar sobre um depoimento, né? A questão aí do pé. Então, Suzy, se você puder compartilhar, eu agradeço bastante. Eu vou primeiramente, Dani, eu vou falar um pouco de mim, né? Porque assim eu não tenho como falar de do Terra se eu não falar de mim. Porque é para as pessoas entenderem o porquê que eu sou tão apaixonada e grudei a mão mesmo em você, com o Sábio, junto com o Jorge, porque assim cada hora que eu olho esse produto, eu agradeço imensamente a Deus de ter colocado no coração da ciência tanta sabedoria, porque eu enfrentei, assim, como a Dani, desde criança, um problema muito grave hormonal, muito grave, grave, né? E, enfim, para não tomar muito tempo, eu vou iniciar da onde começou maior a gravidade. Aos 13 anos, a minha mãe foi internada comigo, né? Quando eu tinha 13 anos, porque eu sofri um desmaio na escola, do nada, do nada. E aí, dali minha mãe já correu para o hospital comigo. Chegado lá, né, eu não virava o pescoço. Aí, segundo a pediatria, né, era porque eu estava com meningite, até então era uma meningite. Internou.
e fez exames de tudo quanto é tipo, não encontrava o que era, não encontrava o que era, né? E aí eu não comia, não me alimentava, emagreci muito também na época, mas não virava o pescoço e não deu meningite quando foi feito o exame, então os médicos ficaram perdidos na época. E conforme eu fui melhorando com os analgésicos e antibióticos que eles passaram, me deram alta, falou, foi uma virose, mas dona Josi, a sua filha vai ter uma sequela. A vida toda ela vai ter uma enxaqueca, porque ela desencadeou um aneurisma pequeno, mas tem, e sempre vocês vão ter que estar atentos, principalmente quando ela estiver lá com seus 25, 26 anos de idade, porque ela vai ter essa sequela dessas dores aí, enfim. E aí minha mãe levou para casa com isso, né? E vira e mexe, dava 3, 4 meses, puf, caía do nada, onde eu tivesse. Aí tinha que me buscar, levar para casa e 4, 5 dias, até às vezes 10 de dor de cabeça horrível. Aos 16 anos, né, veio o quadro da menstruação. Minha primeira menstruação foi de 15 a 16 anos de idade. E quando ela chegou, ela me desceu por 35 longos dias sem parar. De repente, ela parou e ficou quase uns 40 dias, se não me engano, ali, né? Sem vir nada. Minha mãe assustou, falou: não, não é normal. Não é normal. Aí correu comigo para uma ginecologia na época, que falou que eu tinha um ovário policístico e um dos ovários nunca ia ovular, era como se fosse infantil. E quando o outro ovulasse, ia ser uma menstruação muito grande, e então eu tinha que tomar já anticoncepcional. E colocou anticoncepcional na minha vida aos 16 anos de idade. E eu sempre muito apaixonada por os estudos assim, estético em si, principalmente, né? Me formei em estética e cosmetologia, que tinha grade de aromaterapia por cerca de 6 longos meses. E lá me ensinaram que a aromaterapia não era ingesta nunca na vida. Nunca na vida, era só massagens. Então, eu sempre aprendi que a aromaterapia era assim. Aí, quando eu entrei muito no mundo da maquiagem, no mundo de facial, porque o meu TCC de faculdade foi todo em ácidos, em melasma, então era tudo químico, então eu trabalhava muito com isso. Aos 24 anos de idade, né, eu tive um problema gravíssimo no meu trabalho com a minha menstruação, a ponto, assim, de descer muito, muito mesmo, que todos assustaram, porque foi visível, foi no meio do trabalho. Era uma hemorragia até então. E quando eu fui atrás de um pessoal mais especialista, porque aí o diagnóstico até então era endometriose, ela começou a tratar como uma endometriose através de uma ressonância muito mais profunda. Ela falou, a adenomiose, na realidade, é fora do útero o problema, que fica ali, né, juntando um monte de sangue, e aí, a hora que desce é tudo isso, e manchas ali também, nós vamos começar a limpar. E ela me receitou, na época, um anel intravaginal para eu estar usando, para estar fazendo essa limpeza, ajudando. Com 6 meses, eu fui fazer um Papa Nicolau, que me pediram, né? E continuando a minha vida normal, deu uns 2 meses, a medicina daqui, né, de Jaú, que é Amaral Carvalho, que é câncer, né, que eles tratam principalmente, veio loucamente procurar, né, na minha casa, encontrou minha mãe. O exame estava super alterado, eu tinha que procurar para ontem a medicina lá, para ver o que estava acontecendo. Aí eu fui até a doutora, que eu tinha o hábito de ir com o exame, ela fez: Suzy, você está com câncer no colo do útero. Na época ela fez um HPV gravíssimo. Ela fez, como que as suas relações, sei o que, eu falei, não, eu namoro, né, já há anos com meu namorado, eu falei, eu não tenho hábito, porque eu sempre sangrei muito. A única coisa diferente intravaginal que eu tenho é o medicamento que você me receitou. Aí ela fez, o fototipo do seu melanoma aqui está muito alto. Na época, foi algo de 3 a quase 5, assim, que eu fiquei tonta, assim, não sabia nem o que fazer. E
eu saí de lá, assim, que eu falei assim, com tanto de química que eu mexo. E na época eu era, assim, uma menina de balada mesmo. Então, saía, bebia, fumava, tudo. E eu falei, o meu histórico de alimentação também não é muito, os de lá, né? Muito bom, que eu gostava muito, assim, como eu morava sozinha, né, na época de faculdade, então eu comia McDonald's, Habib's, era esse meu almoço, minha janta, miojo. Então, eu sabia que eu tinha uma fraqueza grande com o corpo. Falei assim, se eu for para esse tratamento brusco da Amaral, que era retirada do meu útero, e quimioterapia, eu não vou aguentar. Então, morrer por morrer, eu não vou fazer nada. E não quis fazer o tratamento. Na época, vim para casa e continuei, né, na minha vida normal e piorei um pouquinho, porque eu entrei num estágio de depressão, então eu bebia bastante. Na bebida mesmo, de acordo, falei, deixa que vá. Com uns 4 meses disso, eu entrei numa pneumonia gravíssima. Gravíssima, a ponto de eu não conseguir nem respirar. E meu marido não sabia o que fazer comigo em casa, que nessa época nós já estávamos morando juntos, já estávamos juntos, né? E assistindo toda a cena aqui, e não tinha o que fazer, e eu não conhecia o óleo essencial do Terra, porque isso era em 2017. Aí a família preocupada conseguiu no Paraná um médico que ia tratar sem a quimioterapia e sem tirar meu útero. Aí ele entrou com a fitoterapia na minha vida. E aí meu esposo se aprofundou muito nesses estudos e várias plantas que hoje a gente tem essenciais no catálogo foi me salvando da depressão e recuperando todo esse quadro celular aí que estava horrível, horrível. Com 6 meses eu já não tinha mais nenhuma célula autoimune e nenhum problema ali com adenomiose, endometriose, nada do que falava a outra medicina. Só que esse quadro aí já estávamos em 2019, né, que quando a gente conseguiu chegar, que é igual o seu João e todos falaram aí, a gente demora para poder chegar a acertar, né? Já era 2019. Então, quando eu cheguei lá, ele falou, Suzy, mas temos 10 cistos aí ainda para ser tratado. E eu queria ser mãe. E aí ele falou, então, vai ter que esperar esse bebê muitos anos ainda. E ainda temos ainda cistos do lado direito, bastante para tirar, né? Do lado esquerdo e devagar vamos fazendo trabalho. Entramos, aí vim para casa com mais 6 meses de tratamento. Entrou a pandemia. Eu comecei a passar mal. Eu estava grávida, na realidade, nem poderia estar, mas Deus me deu esse presente aí. E eu acredito muito, foi as plantas que ajudaram isso. E eu engravidei da Angelina com 10 cistos, diabetes na época e pressão alta. Então, era uma gravidez de super alto risco. Então, a medicina daqui, que teve que me tratar, porque eu não podia ir para o Paraná, porque a pandemia não deixava, foram um repouso absoluto. Eu não podia nem me mexer, quase nada. Com isso, eu engordei 28 quilos, né? Porque eu ficava na cama. E aí, eu tenho 1,51 m. Então, imagine 28 quilos a mais, uma pessoa com 1,51 m. Então, eu estava, assim, muito gorda, grávida. Doía tudo. Então, aí, pressão alta e tudo mais, tive minha bebê. Aí, foi passando o tempo, amamentei ela. Quando eu estava com ela 3 meses, conheci os óleos essenciais, né? Começou por ela. Mas eu vou falar de mim. Quando eu só consegui mexer com esses cistos, sofrendo com eles, amamentando minha filha, porque minha filha é alérgica à proteína do leite animal. Então, eu dei 2 anos de amamentação para ela com esses 10 cistos em mim ainda para ser tratado, que eu pude trabalhar melhor com os meus cistos. Então, a hora que eu parei de amamentar, eu já fui para a Dani e disse assim, Dani, eu vou ter que procurar um médico para tratar uns cistos, mas eu vejo vários depoimentos no grupo sobre cistos e eu quero fazer, né? O que você me indica estudar? E na época eu ainda tinha receio com a ingestão devido ao que eu já tinha estudado, né? Na minha área de estética, que ensinou que não podia. Aí ela foi me indicando alguns artigos, eu fui estudando, falei, não, é bacana. E aí eu coloquei na minha vida, naquela época, diariamente, o lemon, o rosemary, e eu falo que o rosemary, porque ele é o alecrim, mas ele é um alecrim diferenciado de todos os outros, né?
Então, eu já provei de milhões de alecrim que vocês podem imaginar e não fez o que ele fez. E junto o Passion, que é um mix incrível, 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 que mudou a vida e o meu relacionamento dentro de casa. Porque a mulher que sofre parte hormonal sabe o quanto é difícil, né, ter um bom relacionamento dentro de casa, que a gente é de fases total. E com cerca de 15 dias, né, eu já não tinha mais aqueles sangramentos do nada que vinha. E eu falei, nossa, será que eu ficava naquilo, né? E chegou o momento de eu fazer os exames para ver o que estava acontecendo. E aí eu tinha feito o exame antes de falar com a Dani, e aí estava lá os bonitão, os 10 cistos bonitão lá, esperando para ser tratado. E aí depois de 2 meses, eu voltei para repetir esses exames. Não existia mais 8 cistos no meu ovário direito, apenas mais 3 se desmanchando no esquerdo. E a médica olhou assim para mim, assim, arrepiada, e falou assim: Suzy, eu não sei o que você fez, mas continua. Eu não tenho nem o que te passar. Vai com o que você sabe, você entende. Depois a gente se vê. Eu vou só deixar esse anticoncepcional por causa de gravidez, né? Porque você tá bem. Já a sua menina já é um milagre pra gente aqui, porque a gente não entendeu como foi essa gravidez, porque eu fiquei, era uma gravidez que eles falavam assim, aos 6 meses a gente vai ter que tirar. E eu já fiquei em casa, meu Deus, meu marido também. 7 vai tirar, 8 vai tirar. E a Angelina veio com 39 semanas. Então, assim, foi uma bênção mesmo, assim, então eles ficaram sempre super sem entender, e foi quando eu comecei a me aprofundar nos estudos e pegar muito a fundo e trabalhar com isso que eu falei que agora é propósito, eu tenho que levar para a vida de outras mulheres principalmente. Primeiro, meu foco era mulher. E aí eu entrei no estudo profundo de cosmetologia, porque faz parte da minha área. E fui descobrindo que a principal causa dos meus problemas e da minha família, porque é genético isso que aconteceu comigo, era disruptor endócrino. Totalmente obstruído de metais pesados, muitos pesados, assim, totalmente. E vinha de química, de remédio, de alimento, de cosmético, principalmente, porque eu estava em salão, em formol, desde muito cedo. Então, fui percebendo, falei, gente, isso não é legal. E perdendo algumas amigas também por causa de químicas fortes. E fui descobrindo outro universo. E hoje eu falo muito concreto para todos. Sou aromaterapeuta, sou da época que não podia engolir óleo essencial, porque era solvente que tinha ali dentro. Aqui no nosso não existe, na Terra não existe solvente, não existe isso. Então mudou totalmente, literalmente mudou assim meu histórico hormonal, minha vida como mulher. Eu ainda pagando para ver, falei, vou tirar o rosemary da minha vida para ver como que é. Batata, começou de novo, igual a Dani falou, porque é assim, tem que ter um anti-inflamatório ali antes, você cuidando, você não pode deixar chegar. E ele é isso para mim, ele traz algo que ele bloqueia totalmente o meu útero de me deixar sangrando. Não é por dia, gente, é por meses. Eu ainda brincava assim com as minhas amigas, que eu sou muito de brincar. Gente, menstruação para vocês é 3 dias, para mim é 1 mês e 3 dias de alegria. Bom, porque eu tô 1 mês sempre menstruada. É horrível, horrível. Eu falei, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu sou chata, eu sou insuportável. Acho que todo mundo acha que eu sou o ó de pessoa, mas não é, porque eu não tô bem. Entende? Então, assim, eu nunca me vi uma mulher, sabe? Eu falo emocionada, porque é horrível você se sentir uma mulher. E eu aprendi a ser mulher com óleo essencial. E hoje é um propósito levar isso para o mundo. E eu falo porque está sendo gravado. Cuidado com o cosmético que você usa. Cuidado com o salão que você frequenta. Cuidado com tudo, sabe? Porque você não sabe o que está entrando ali e isso pode te matar. Que nem a amiga falou do que aconteceu com o pulmão dela, né? E tudo mais. A minha menina, ela é a PLV. Quanto mais eu leio, o que tem dentro de um leite animal que a gente compra no mercado, acaba com que as nossas veias e artérias têm que percorrer. E aí você acaba, sim,
se maltratando, entra no pior, nas piores bronquites que você possa imaginar. Entendeu? Então, é limpeza certas coisas na nossa vida, e se não consegue tirar, porque é só isso que tem no mundo, o óleo essencial faz isso, te ajuda a limpar, te ajuda a tirar tudo isso. Aí, não contente, o meu esposo já vinha há 2 anos sofrendo com um calo plantar horrível, horrível no pé, e ele é jogador de futebol, educador físico, não conseguia fazer nenhuma das atividades dele aqui. Segundo a medicina, era só quatro cirúrgico, e fila para cirurgia, e nada de ir. Ele andando de chinelo, não podia mais pôr nem o tênis dele no pé. Aí fui lá, li o depoimento do Soares no grupo, conversei com a Dana, falou, Suzy, pode tentar, que acredito que vai dar certo. Ela nem me deu a certeza, ela falou, só acredito. Os 7 dias, o pé dele já estava outra coisa. A gente tem vídeos que o dia que ele estiver disposto a compartilhar, com certeza ele vai mostrar lindamente o que aconteceu, né? Era tanto pus que saía daquele pé que a gente nem imaginava ainda, o Sábio brincava, é o 6º dedo do Jorge. Com isso, eu fiz assim, não, eu não tenho mais dúvida. Eu falei, eu tenho que dar a mão para esse casal aí e virar daimon com eles mesmo, porque eu estou no lugar certo. Eu salvei minha vida, eu salvei a vida do meu marido. Aí tem também os depoimentos dos meus pais, do meu sogro, e todo mundo. Ele está salvando a vida de um monte de gente aqui, a gente não saía dos médicos, a gente não parava de gastar, parava de nada. O médico era mais rico do universo que a gente. Acabou isso aí, acabou como que eu tô aqui agora. Eu nunca tive cabelo na cintura, gente. É que ele tá amarrado, que tá na cintura. Tô tão feliz, vocês nem imaginam. Empobreceu os médicos, hein? Empobreci total. Eles acham que eles estão me odiando hoje. Porque eu falo mesmo, eu falo. Gente, esse negócio do pé do marido da Suzy é até engraçado, porque ela gravava, ela me mandava. A gente olhava uma pra cara da outra, tipo assim, a gente nem tem certeza que tá dando certo. Porque era tipo um alienígena ali, né? A gente tava tentando entender o que tava acontecendo. Foi funcionando com o passar dos dias, enfim. E como ela disse, quando ele se sente confortável para dividir isso, a gente vai ouvir com o maior prazer do mundo, porque essa é uma história para ser contada. Amiga, Suzy, você sabe que hoje a gente construiu uma equipe e, lógico, existem as afinidades, existem pessoas que a gente fala, que a gente se aproxima, que a gente se identifica, né? E Suzy, você sabe que eu amo você, você é uma profissional maravilhosa, você é uma amiga querida. Então, eu desejo não só sucesso, te desejo, assim, tudo que você puder, tudo que Deus permitir de bom para sua vida que aconteça. Eu estarei para aplaudir. Meu maior sonho, gente, eu já sonhei muito em estar no palco, ser reconhecida e tal. Hoje não, isso já mudou. Hoje eu tenho vontade de estar ali embaixo, batendo palma para vocês. Quero ver passando vocês no palco. Consegui, bati minha meta. Então, assim, é o que eu mais desejo, gente. Suzy, e você, nossa, vai ser uma alegria. A Vera, vai ser uma alegria a hora que você tem esse encontro. Então, Vera, a hora que ver vocês passando naquele telão, sabe? Que nem aconteceu com a gente ano passado, que 8 mil pessoas naquele evento, e tava a gente lá no telão. Eu falei, gente, nossa, porque em 2015, não, 2015, dezembro de 2015, eu estava num evento no Centro de Convenções do Transamérica, em São Paulo. Eu sentei lá no fundão. Gente, eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que um dia eu vou estar naquele palco? Né? E quando foi 2022, eu estava lá. Então, eu já realizei isso. Eu quero ver vocês lá. E esse ato de amor, porque vocês estão aqui uma hora dessa, também é ato de amor. Como o seu João falou,
Eu não estou aqui para mentir ou para enganar. Olha, o Soares tem a vida dele, ele é comandante, aposentado, ele não precisa estar aqui para enganar ninguém, ele não está vendendo óleo, ele está só compartilhando a vida dele. O seu João com certeza tem a própria vida, sua profissão, sua história, ele não está aqui para vender nada para ninguém, está aqui gentilmente compartilhando o seu resultado, sua história. E nós, embora trabalhemos com isso, a gente faz com amor, nós estamos compartilhando com amor tudo isso. E cada livro que a gente lê, cada dia que a gente estuda, cada coisa que a gente faz é para tentar passar da melhor forma possível, da forma correta, para que vocês usem, para que vocês tenham as experiências corretas. Tá? Eu vou chamar o último depoimento, Vera. Vou pedir para você enxugar o máximo que você puder, mas assim, contar. Escolhe dentro dos seus depoimentos um que você goste, tem aquele carinho especial, tá bom? Então, eu acho que eu estou na mesma situação da Suzy, eu empobreci muito. Ontem eu fiz uma visita com um médico ali, no pé, né? Eu fiquei com problema de neuroma de Norton, dos nervos, quando eu falei e caí, que eu fraturei a coluna. Aí a moça falou assim, prazer, dona Fátima, faz 1 ano que a senhora não vinha aqui. Eu, graças a Deus, eu só vim aqui porque eu fiz bobagem. Eu fui para academia e eu fiquei fazendo agachamento lá, né? E uma coisa que eu não podia fazer, sabe como é que é, né? Tentadora e tal, vai fazendo devagar, mas quando tu vê, cheguei num ponto que hoje eu já estou fazendo 7 radiante, e a barriga assim, ficando meio chapada, sabe? Então eu já estava me achando. E aí é que eu entrei na bobagem. Eu tenho um pé aqui, o esquerdo, que é, como é que eles dizem? É um pé torto para dentro, né? Mas isso é desde a infância. Só que chega na idade que você vai tendo a crocância, né? Dando, você fica todo crocante, você acha que está peitando, né? Mas, ó, principalmente quem nem eu, fiquei 1 ano e meio de cama, e, gente, eu achei que eu não levantava mais daquela cama, né? Ô, Vera, como a gente já falou 1000 vezes, o som da Vera está um pouquinho ruim, mas eu vou só tentar colocar vocês na cena. Quem vê a Vera falando, fui na academia, fiz agachamento. Gente, vocês não estão entendendo que essa mulher tem a coluna quebrada em 2 lugares. E ela não, ela passou 1 ano e meio de cama. Então, quando você escuta a história dela, sem conhecer esse detalhe, parece uma coisa. Agora, conhecendo esse detalhe, vocês conseguem ver a profundidade do que é a história dela. Pode continuar, Vera. E quando eu estava já em 2 anos e 2 meses de laudo, sem voltar para a sala de aula, né? Eu voltei para a perícia, que eu voltava de 3 em 3 meses, e estava lá 6 médicos, mais o perito de todos os meses que estão lá. Aí eu cheguei assim, toda torta, né? Na porta, eu vi aquele monte de médicos, e eu, oba, vão me mandar para a escola. Aí eu vi que todo mundo fez uma cara, assim, de paisagem, sabe? E a doutora, que tinha uma senhora lá, levantou e veio e me abraçou. Prof, que prazer lhe conhecer e tal, né? Senta aqui, vamos conversar, mas a gente não vai lhe dar alta. O seu médico lhe deu alta? A senhora trouxe algum documento hoje? Eu disse, não. Então a gente veio aqui para lhe dar uma aposentadoria por invalidez. Vocês não têm ideia do que é ouvir essas 2 palavrinhas. É terrível. Parece que me puxaram meu tapete pela 2ª vez. Só que daí, quando tudo passei por isso e tal, entrou o Covid, minha mãe tinha acabado de falecer, e eu estava sendo encaminhado para Porto Alegre para fazer secagem no nervo, embaixo da costela, que passa bem o sutiã aqui, que você fecha o sutiã atrás, que é a T11, uma das que eu tinha fraturado.
Aí eu recebi uma ligação. Ó, prof, tu aborda a tua viagem, já faleceu uma enfermeira lá no Clínicas, para onde o doutor te encaminhou, e que tu não vai mais. Então foi assim, ó, sei, meu Deus, o que vai ser, né? Aí um dia eu volto pro consultório, o doutor ateu levanta as mãos para cima, postas, né, em oração assim, e diz: você busca, porque eu não tenho mais nada para fazer por ti. Então foi a terceira vez que eu achei assim, ó, que eu ia mesmo ficar na cama. E quando ele me falou isso, eu fui para a internet buscar. Porque ele não me deu uma direção, vai ali para Catuípe, 10 quilômetros de Juí, vai para o Japão, vai para... Não me deu direção nenhuma. Ele disse, ó, eu já lhe dei todas as miligramas possíveis para sua dor. E eu tinha como 2 postes aqui, ó, de viver mastigando e viver dura. Porque eu usei 5 meses de colete. E quando eu tirei meu colete, eu não podia me mexer. O doutor botou silicone nos dentes para dormir, porque eu podia me mover e dar o estirão embaixo do nervo e puxar a coluna, a medula e parar ali, né? Era todo esse meu diagnóstico. Então, como ele disse para mim buscar, eu comecei a buscar na internet. Um dia eu vi Dr. Victor Sorrentino de Porto Alegre, que ia dar uma aula para um grupo de medicina, de alunos de medicina da PUC. Dia tal, hora tal. Escrevi, botei na geladeira para não esquecer. E fui assistir. Quando ele começou a mostrar aqueles vidrinhos, ixi, que esses vidrinhos desse tamanho vai fazer pela minha situação enorme? Pensei, é bobagem, estou perdendo tempo. E fiquei assistindo, e daí era muita gente escrevendo embaixo, sabe? E daí eu pensei, mas eu vou solicitar uma consulta com o doutor. Poxa, já que estou aqui, né? Aí era tudo online naquela época, né? No Covid. Então, o doutor me falou o seguinte: eu vou lhe dar um protocolo, mas eu não tenho como vender para a senhora. A senhora tem que fazer o cadastro com a Doterra americana nos Estados Unidos. Eu disse: que jeito? Da onde? Não, a senhora tem que procurar na internet. Eu pensei, pô, já fiquei aqui, ó, quanto tempo buscando. E agora que eu fui encontrar esse homem, eu vou encontrar quem que vai me vender isso? Aí, daquele dia ali, levou praticamente 4 meses. Aí eu encontrei o seu Clayton Souza, uma chamadinha do Instagram. Se você quiser conhecer os óleos essenciais do Doterra americano, me chame no Instagram, no WhatsApp, nesse celular, né? Botou o número do celular. Aí quando chamei ele, assim, já liguei, né? Mas eu nem falava, eu quase só chorava, né? E a partir da segunda noite que eu tomei os óleos, porque eu tomei no final de tarde, e na outra manhã, eu não tive coragem de falar pro Dino assim, ai, tu não tem ideia como eu tô me sentindo hoje. Eu pensei, não é possível. Eu lembrei que a Suzy falou antes, não é possível. Mas era como se eu me sentisse uma pena, como se eu tivesse dormido uma semana inteira, assim, sabe? Porque eu acho que eu relaxei realmente, porque eu dormia rangindo os dentes a noite inteira e sem me mexer, né? Era assim que eu dormia. Eu não dormia. Aí, na segunda manhã, eu acordei e vim devagarinho da cama. Pensei, não pode ser. Aí eu falei, ô Jim, tem alguma coisa estranha que está acontecendo comigo. E ele, o quê? Meu Deus, eu estou me sentindo leve, leve, leve. Ah, isso é psicológico. E olha, o psicológico dele foi levando um bom tempo, sabe? Mas olha, eu acho que quase um ano, que também ele não usava uma gotinha. Mas hoje ele busca os vidrinhos todo dia, manhã, tarde e noite, é no banheiro, é na cozinha,
é ali na mesa que eu trabalho. Tudo que é lugar dessa casa tem óleo, sabe? Tudo que é lugar. Minha família chega aqui, minhas visitas. Gente, você tem esses vidrinhos em toda a casa, no aparador da sala, do lado do quarto na cama, é aqui do lado um difusor, do lado do sofá. Tudo que é lugar que a gente vai na tua casa tem vidrinho. Para que serve esses vidrinhos, né? Então, assim, entrou na minha casa, vai conhecendo a terra, sem imaginar. E mudou tudo, gente. Mudou tudo a minha vida. Eu não uso desde 2020, eu acho que foi que eu entrei, em julho. Eu não sei mais o que é usar medicação alopática. Nada, nada. E eu digo assim para vocês, ó, que não consigo chegar num caixa, num lugar, aonde eu for, a pessoa espirrou, já bota uma gotinha na mão, que isso é alergia, bota uma gotinha na mão, que isso é gripe, sabe? É impressionante, sabe? Então, assim, eu sou a doida dos olhos mesmo, que nem eu me lembro que a Adriana Panes falou. Eu não sei se tem gente assim, ó, que já, quem sabe, foge de mim, mas eu tenho para dizer para vocês que eu tenho muita clientela, muita, é impressionante. E hoje, assim, a bênção que Deus me deu, as pessoas dizem, essa semana ainda, a pessoa falou assim, quanto é que a senhora vai me cobrar pelo atendimento? E daí eu estava com a Tânia comigo, pena que a Tânia não está aqui. Daí eu disse, não, a vendedora é a Tânia, eu só vim junto para analisar e lhe dar o protocolo. Não, mas eu não acredito que a senhora está aqui fazendo isso, saiu fora dessa casa, veio aqui, a senhora não vai me cobrar nada. Eu disse, não, não vou cobrar nada. Só o que Deus me deu, como que eu vou cobrar de alguém? Se Deus me deu isso de graça, sabe? Não posso cobrar. E eu acho assim, ó, que quem tem essa possibilidade, faça, porque é uma bênção você saber e você ouvir tudo isso que a Suzy falou. É os mesmos depoimentos que eu escuto a cada dia, é o mesmo amor que eu ouço a cada dia das pessoas que eu tive a graça de levar. Minha irmã estava lá em fevereiro, no hospital, sem engolir, sem falar, porque o filho tinha morrido, o primeiro filho dela, com 50 anos no Covid, abaixo de remédio de psiquiatra. E eu fui e fiquei 10 dias com ela, ligando difusor, fazendo uma massagem na coluna, ela chorando de se afinar, assim, ó. Nós passávamos, às vezes, até 1 da madrugada, ela chorando, se afinando, e eu achava, vamos ter que ir para o hospital de novo. Ligava, difusor do lado, fazia massagem, fazia, sabe, orando ali com ela. Eu voltei de lá, agora, o mês passado, ela teve em Ijuí. E ela só chora agradecendo por aquilo que Deus permitiu que eu fosse. Foi a minha primeira viagem desde 2018. Foi a minha primeira viagem que eu saí de casa. Então, assim, não tem como não ser grato a Deus por conhecer esse tratamento dos óleos essenciais. Não tem como. Sim. Vera, é muito bom escutar o seu depoimento. Você está me escutando direitinho? Tudo certo, né? É muito bom escutar o seu depoimento, porque ele é forte, né? E foi sofrido a sua história e o seu resultado foi incrível. E mais bonito é o que você transformou a sua história. A quantidade de pessoas, você tem uma história, assim, do ponto de vista do negócio do Terra, né? Da sua produção mensal. Eu, como sua upline, eu gerencio toda a equipe, então eu sei o que eu vou lhe dizer. Você é muito constante, você tem um crescimento constante, todos os meses, há muito tempo.
Então, dentro assim, do ponto de vista de vendas, de uma pessoa que tem que tem clientes, a Vera ela é muito estável, ela tá sempre assim com boas vendas e, e eu sei que ela não tem tempo ruim. Aonde ela vai, quem cruza o caminho dela, ela pinga uma gota. Porque o nosso sentimento, gente, quando eu falei lá no início, Vera, se você não estava, Vera, mas quando eu falei lá no início que a experiência que eu tive com a esposa do Soares, praticamente resvalou em tudo isso que está acontecendo aqui hoje, é porque a gente sente uma gratidão tão grande que não se trata de vender, a gente precisa falar. Eu preciso contar isso para alguém, eu preciso tirar alguém de mais uma cartela de remédio, porque a gente que sofre, né? Quem tem dor tem pressa, quem tem fome tem pressa, quem tá sofrendo tem pressa, gente. Então, assim, se tivermos a benevolência de Deus de cruzar o caminho de alguém que se importou em nos ensinar, que se importou em nos mostrar e você se aprofundar. Gente, usa e fala isso pra alguém. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Deixa eu dar um beijo no meu príncipe. Peraí. Boa noite, filho. Ai, que Durma bem, lindo. tá? Te amo. Ele tava me esperando terminar, mas a gente se prolongou aqui, né? Gente, é a nossa família, né? Nós somos família. Todo mundo aqui é uma família. Vocês estão dentro de casa, eu tô dentro de casa. é, Filho, família, a gente quer o bem, né, de todos. Então, quem pega isso aqui para fazer, tipo, eu vivo disso daqui. Isso significa que eu respiro dia e noite para falar com mais alguém. Quem tem a oportunidade, quem tem sua vida, seu trabalho, mas tira 1 hora por dia, 15 minutos por dia para ajudar alguém, lá na frente isso vai somar um alguém, dois alguém, 10 alguém. E você vai também construir um patrimônio para você, que isso aqui também é um patrimônio, né? Então, eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência e a gentileza de estar aqui conosco hoje. Meu muito e sincero obrigada. Eu tenho certeza, gente, quem assistir isso aqui vocês vão impactar a vida de muita gente. Vocês que se disponibilizaram a falar, Cidinha, obrigado por você ter falado. Quantas pessoas que sofrem de síndrome do pânico pode ter uma outra alternativa, porque, como você mesma disse, você se medicava e não era o suficiente. Então, a gente tem duas questões. As pessoas podem se medicar e não ser o suficiente. A pessoa pode se medicar e ter todos os efeitos colaterais desses medicamentos. Então, são tantas variáveis que eu só posso dizer que as pessoas têm o direito de tentar. Pode até não funcionar para elas. Como para mim, eu precisei mudar meu protocolo algumas vezes, funcionou por um tempo, depois precisei mudar. E assim, tudo pode acontecer, mas, gente, o direito de tentar. É só isso, só sobre isso. O direito de tentar, de saber que existe uma alternativa e ela tem uma grande chance de funcionar, tá bom? Então, meu obrigado para Dani, você. Oi. Dani, só uma outra coisa que aconteceu. Semana passada, eu chamei a Tânia para ela visitar um senhor, um amigo meu, assim, do meu marido, de muitos anos. E, e ele fez prótese de bacia e de fêmur, sabe? Uma coisa muito séria. E ele teve uma queda. E nessa queda, ele mexeu com a prótese da bacia e ele teve que fazer outra prótese de fêmur. E ali ele pegou uma bactéria na UTI, e ele tá igual aquele senhor, o marido da Inajá, que a gente trata já há quase 1 ano e meio, que fechou, eram 6 buracos assim, né, no fêmur, que eram ferros que atravessava, e que ele pegou osteomielite, e que hoje está tudo fechadinho, coisa mais linda do mundo, né, que é o marido da Inajá, da PIEV. E eu acho que o seu Elias deve ter ficado sabendo, e ele pediu para que eu fosse lá. E aquela tarde eu e a Tânia, a gente estava junto, trabalhando, eu disse, Tânia, tu tem um tempo aí comigo lá?
quando nós chegamos lá, ele olhou para mim, ele falou assim: Ô Vera, você é a resposta da minha oração aqui hoje. Mas eu não tinha ideia da situação dele, sabe? Não tinha total conhecimento, porque a gente encontrou ele no mercado e eu e o Dino acabamos levando ele para casa, porque ele estava de andador, carregando o carrinho de compra do mercado. Ele mora bem no centro, assim, mas ele é uma pessoa que não se entrega, sabe? Aí quando a mulher dele falou assim, não, tira aí teu abrigo, não tem problema nenhum, né? Mas quando ele ergueu assim, tipo, a cueca até para cima na nádega, gente, é um troço. Eu botei a foto ali no grupo, sabe? É terrível. E ele me chama sexta-feira antes da gente ir para Santa Cruz, eu e meu marido, e ele falou bem assim: eu tenho uma consulta na segunda-feira, mas eu acho que eu não vou ir porque faz uma semana e meia que a gente já está usando esse tratamento e eu tô vendo que está puxando muito, 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 e isso aqui está me diminuindo a dor. Então, acho que eu não vou na consulta. Eu disse, seu Elias, o senhor vai? Vai, faz tudo que tem que fazer. Faz os exames, me traz a resposta dessa bactéria, tudo só vai me trazendo, que a gente vai verificando, eu vou pedir auxílio, não é só eu que vou lhe cuidar, né? Mas ele disse, dona Vera, eu vou pedir para Deus segundo o que eu vou fazer. Aí, terça-feira, agora ele me liga e fala bem assim, a gente não foi no doutor para baixar o hospital, mas eu voltei a Cruz Alta lá no doutor Marcelo, que é o meu médico realmente, né, que me operou, e eu falei o que eu estou fazendo. E o doutor Marcelo falou bem assim para mim, seu Elias, se o senhor tem fé nisso que o senhor está fazendo, eu vou lhe dar 30 dias, e daí depois o senhor volta aqui, porque daí eles vão ter que raspar o osso, né? Fazer outra cirurgia e fazer raspagem no osso. E ver aquele processo lá que eles acham que está meio deslocada a prótese. Daí, mas ele falou assim, não, eu estou conseguindo andar com o andador, a prótese não deve de estar deslocada. Eu disse, Elias, mas o senhor vai procurar o médico segunda. Daí ele disse para mim assim, mas eu fui lá em Cruz Alta, não fui no médico de Juí, porque aqui em Juí eu ia baixar direto para fazer, né, a raspagem. E daí eu fui lá e falei para ele, não, se o senhor está fazendo isso pela fé, eu vou lhe dar 30 dias. Aí depois o senhor volta aqui. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que eu vou ver outro depoimento lindo, sabe? Porque Deus é maravilhoso, né? Com certeza. Estaremos na expectativa e quero que lembre de compartilhar com a gente, tá bom? Porque agora eu também Tá quero bom, saber. tá bom. Bom, minhas queridas, eu vou finalizar por aqui. Foi um momento muito gostoso ter vocês. Muito obrigada, tá bom? Amanhã a gente volta com reunião, tá? Espero que vocês possam participar. Amanhã vai ser bem interessante, então participem. E olha, aproveitando, né, gente? Amanhã é dia 15. Não deixem de aproveitar o produto do mês. Tenta somar aí, aproveita o vetiver. Meu Deus do céu, gente, é vetiver esse mês, não tem como perder. Vetiver, mais o trio. Tá impossível esse mês, né, gente? Um pós-bolo desse é para matar qualquer um, né? Ai, ai. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Lu. Obrigada por ter entrado, minha querida. Eu sei que sua vida é uma correria tremenda, mas você tirou uns minutinhos. E a Elisângela também entrou. E eu nem dei uma boa noite, mas obrigado pela sua presença, tá? Um beijão, Cidinha, um beijão, Vera. Obrigada, Antônio, Elisângela, Ivone e a Lu. Vocês ficaram comigo até o final. Beijo, tudo é bom. Boa noite, Tudo pessoal. de bom. Tchau para vocês.